Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @Miller Ofertadim, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus imensamente bem-vindas com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, com os comentários abertos em todas as redes sociais, para vocês participarem, interagirem, tirarem suas dúvidas, se posicionarem também como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. A igreja que ouve, a igreja que interage, a igreja que examina tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou em João 7, versículo 38, aquele que crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Então é essencial verdadeiramente que para que nós venhamos a prosperar, Salmos capítulo 1, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, nós verdadeiramente vemos a nos alegrar e nos agradar da palavra e da presença do Senhor de nossas vidas. Pois como lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, afirma, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E no decorrer dessa live, além de interagir com vocês, dar oportunidade a cada um de vocês interagirem, participarem, tirarem suas dúvidas, como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, eu também estarei ministrando 4, dentre esses 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua, que interage, que se mistura ali dentro e não se posiciona com autoridade e integridade para com o Senhor Deus e a sua palavra. Então é necessário que nós venhamos não só saber identificá-las, como também saber repreendê-las, para que não sejam apenas esses espíritos expulsos, mas sim que eles venham ser expelidos do nosso meio. Pois assim como o espírito do anticristo andava ali na época dos apóstolos do Senhor Jesus no meio deles, mas não conseguiu permanecer, não conseguiu criar raízes, porque as boas obras, os bons frutos dos apóstolos e dos seus discípulos sempre exaltaram e engrandeceram ainda mais o nome do nosso Senhor, fazendo com que aquilo que não era parte do Senhor fosse expelido, não apenas expulso. Porque quando você expulsa, ele sai, daqui a pouco ele volta. Mas quando ele é expelido, as brechas são fechadas, as portas são trancadas, para que permaneça somente aquilo que é da parte do Senhor Deus. Nós trazemos aí muito material de trabalho para vocês participarem, interagirem, se posicionarem como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E também estamos chegando de maneira física em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. Estamos gerando mais de 10 milhões de empregos em todo o Brasil, com 2% em cada um município do Brasil, para que todos vocês possam interagir, participar e serem bem-aventurados para mais honra e glória ao nosso Deus. Seja trabalhando conosco na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, também recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou em Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E é essencial a participação e interação de vocês, que falem também com as autoridades políticas da sua região, para que eles entrem em contato conosco e levem um de nossos templos físicos até o seu bairro, o seu município, o seu estado ou até mesmo o seu país. Pois para mais honra e glória ao nosso Deus, estamos aqui dando continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente. Pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então interajam participando nos comentários, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil. Tirem suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus, sobre as nossas denúncias, que são mais de 100 ao todo, na verdade, que vocês têm conhecimento, porque na verdade são mais de 2.000.
Mas essas mais de 100 aí já é mais do que suficiente para vocês usarem de material de trabalho para posicionar, examinando e provando toda a liderança, todo o espírito que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que vocês possam se desenvolver como igreja em sal e luz do nosso Senhor Jesus. Que esse é o objetivo aqui desse ministério, trazer muitas oportunidades para vocês participarem, interagirem e serem igreja em sal e luz do nosso Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E antes de estarmos dando início aqui às ministrações, eu também estarei apresentando a vocês uma de nossas mais de 100 denúncias que serve de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então prestem todos sempre muita atenção, anotem os versículos nas Escrituras Sagradas, pois como o Senhor Jesus afirmou em João 7, versículo 18, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Nós estamos aqui trazendo material de trabalho para vocês colocarem à prova tanto a nós quanto a qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque chegar na internet falando que uma coisa é verdade ou que uma coisa é mentira é fácil. Mas agora sustentar por quase 3 anos, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estão mentindo ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, isso aí somos nós que estamos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então prestem todos muita atenção nessa denúncia, pois essas 10 afirmações que você comumente encontra as 10 em qualquer um templo físico, igreja ou congregação que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, saiba que uma só delas já é o suficiente para trazer consequências gravíssimas a todos aqueles que se misturam ali dentro, que falam de Deus, falam de Bíblia, falam de Cristo, falam que são daquele templo ou que aquele templo é dele. Então examine com muita atenção e cuidado, pois esses valores em dinheiro não vão ser o suficiente para pagar a sua salvação e a da sua casa. Então é necessário examinar sempre à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9.
Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem não conseguiu anotar algum versículo, perdeu alguma das 10 afirmações, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MillerOfertaDin. Miller com 2 L's e E. MillerOfertaDin. Onde você vai poder voltar, pausar e acompanhar com muita atenção e cuidado a seriedade, a gravidade de cada uma dessas 10 afirmações. Pois, gente, são coisas que parecem banal hoje em dia, mas que espiritualmente têm um peso grandíssimo. E é essencial que nós venhamos a estar examinando sempre a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, porque aquela mensagem ali traz os princípios da verdadeira adoração ao Senhor Deus, pois ela traz sobre o culto que hoje em dia as pessoas não estão fazendo um culto verdadeiro, ou seja, se não está fazendo um culto verdadeiro, logo o culto é mentiroso. E o Senhor afirmou que não pode haver mentira naquilo. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado aquilo que o Senhor determinou para que venhamos a fazer, para nos desenvolver verdadeiramente. Quando a cidade de Almolonga, lá na Guatemala, se posicionou em santidade e santificação, buscando verdadeiramente a presença do Senhor, buscando que o Senhor viesse a interceder por aquele povo, o Senhor mudou a história de toda uma cidade. Então, em uma cidade que não tinha tantos recursos quanto a nação brasileira que nós estamos nesse momento possui. Então, é necessário a gente examinar com muita atenção, porque como as Escrituras Sagradas, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E é o nosso dever e a nossa obrigação, como igreja e sal e luz, nosso Senhor Jesus, brilhar mesmo em meio às trevas. Nos posicionarmos para que por meio de nós, como um canal, um instrumento do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa mudar a vida de gerações. Mas para isso é necessário que pelo menos um se posicione. Então é importante a participação de cada um de vocês, que vocês interajam, participem, tirem suas dúvidas, se apresente no comentário, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, peçam de nossos templos físicos na sua região, para que possamos estar chegando com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que conosco o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso constantemente ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois é tudo isso é o que o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Estamos aí já com as mais de 100 denúncias para vocês examinarem, colocarem à prova, à luz das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agora à primeira ministração, dentre os 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus determinou.
Então escolha o número de 1 a 4, que logo mais no final dessa live eu estarei sorteando 4 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Pois como em Provérbios 16:33 afirma, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os abençoados que estão chegando agora sejam muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet para mais de 40 países. Então já se apresente, deixe no comentário seu nome, cidade, estado ou também o país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Interajam tirando suas dúvidas e participando nos comentários, pois é para isso que estamos aqui como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E o livro sorteado para ser ministrado é o número 231, que corresponde a Salmos capítulo 79. Salmos capítulo 79 é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta live para mais honra e glória ao nosso Deus. Mas antes, vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque a oração dura no mínimo 1 hora. E todos aqueles que são seguidores, inscritos, membros, ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Santíssimo Senhor Deus, juiz e legislador, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há e fora deles também. Eu peço ao Senhor o teu poderoso agir para libertar e transformar cada uma vida dos que estão juntos conosco através dessa internet, no teu ministério, @mileofertadim, que deixarem nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, removendo toda a opressão maligna, para que eles sejam limpos pela tua palavra e possam produzir frutos permanentes em abundância, para glorificar e exaltar cada vez mais ao teu santíssimo nome, para que haja a tua luz brilhando e iluminando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e cada coração onde essa live alcançar, para eles testificarem que há um Deus cujo nome é Senhor, que opera maravilhas em favor daqueles que o amam. E assim como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, todos venham ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. E haja as portas, portais, janelas espirituais abrindo em favor de todo aquele que se ajuntar conosco em um só Espírito, para que eles testifiquem e reconheçam que tudo que fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso venha a ser em vão, para que todos louvem, engrandeçam e exaltem ainda mais ao teu santo nome, o teu reino, o teu evangelho e a tua justiça, e envergonhem toda a obra do maligno ou da religiosidade, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Superpoderoso, sejam todas as igrejas Sal e Luz do nosso Senhor Jesus muitíssimo bem-vindas, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com os comentários abertos, para vocês interagirem, participarem da live e tirarem suas dúvidas. Então deixe no comentário o seu nome, sua cidade, seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e escolha um número de 1 a 4, que logo mais no final dessa live eu irei sortear mais 4 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E qualquer dúvida, anota e volta na próxima live, pois estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Salmos, capítulo 79, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 79, do versículo 4 em diante. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome.
porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Glórias ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 79 do livro de Salmos, como é sempre importante a gente examinar as escrituras sagradas, versículo por versículo, nunca pegar um trecho isolado e generalizar para criar uma doutrina, criar um conceito, uma visão, uma cosmologia. É necessário a gente examinar exatamente com autenticidade como está escrito. Porque aqui nós vemos que no início começa o povo falando, narrando como eles foram destruídos, como o inimigo os perseguiu, como o inimigo prevaleceu sobre eles. Tem até ali uma parte que eles falam, por que diriam as nações onde está o seu Deus? Mas no meio desse grande lamento, desse vitimismo, a gente observa umas partes muito importantes, em que eles mesmos confessam que não só eles, como os seus antepassados, vinham pecando e transgredindo contra o Senhor. Quando ele pede aqui para que o Senhor derrame o fogo sobre as nações que não conhecem, sobre o povo que não invoca o nome dele, era exatamente o que o Senhor havia feito. Pois como lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, o Senhor Jesus afirmou, eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam, para que se convertam. Pois conhecer o nome do Senhor, conhecer ao Senhor, conhecer a palavra, não é algo que você adquire apenas no ouvir, no ter uma noção da existência, mas sim você ter um relacionamento. A palavra que traduzimos para conhecimento do hebraico, ela é muito mais profunda do que o termo conhecimento que o ser humano, principalmente o brasileiro hoje em dia, tem como visão. Porque muitos falam, conheço de vista, conheço de ouvir falar. Isso aí não é conhecer realmente. Então é necessário a gente examinar, porque conhecer ao Senhor é necessário um relacionamento, uma intimidade, fidelidade para com o Senhor e para com as suas palavras. Então, quando o povo estava ali recebendo os juízos, os castigos sobre ele, quem olhasse de fora e falasse, coitado, cadê o Deus desse povo? Mas, e quando eles estavam desfrutando da paz, prosperidade e saúde, ninguém chegava e falava, o Deus desse povo é maravilhoso. Inclusive o próprio povo, que começou a confiar mais naquilo em que parecia que o seu poder, a sua honra e as suas riquezas podiam lhe conceder, do que naquele que realmente sustentava tudo aquilo. Pois como lá em Salmo 127 afirma, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque é algo que eu trago para vocês desenvolverem esse discernimento, sabedoria e inteligência nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, é justamente isso. Vocês saberem se desenvolver em todas as áreas e setores. Seja você estando lá no alto, você estando lá embaixo, estando subindo ou estando descendo. Você saiba como você se moldar naquela situação, mas nunca se moldando aos costumes do ser humano. O molde que eu me refiro é o molde celestial, de um cidadão dos céus, que mesmo habitando nesta terra, a sua esperança está em novos céus e em novas terras. Porque é isso que é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Nós já estamos aí há quase 3 anos na internet, em todas as redes sociais, dando oportunidade para vocês participarem, interagirem, se desenvolverem como Igreja e Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Você pode adquirir a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social você encontra tanto o meu comentário fixado, se estiver ao vivo, ou então na descrição da live. Em outras redes sociais, você encontra o link na minha bio do meu canal, @milhaofertadim, ou pode entrar também em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações, que a nossa produção instrui cada um de vocês, pois esses livros vão muito além de um investimento intelectual, pois além de você adquirir a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o discernimento e o entendimento,
você também tem uma garantia de que tanto a sua vida profissional financeira, como a sua vida espiritual ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Pois todas aquelas pessoas que compram esses 12 livros, ou as que se tornam vendedoras e vendem 12 desses livros, sem você ter custo nenhum com cadastramento, nem com estoque, nem com logística, pois os livros são digitais, você tanto compra eles em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, como você também vende eles para qualquer uma pessoa do Brasil ou do mundo. E dessa maneira, seja você comprando 12 livros ou você vendendo 12 livros, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vende, sem ter custo nenhum, vocês têm também uma garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. A gente não vem aqui para juntar tesouros nessa terra, por mais que o Senhor não tenha nos concedido em abundância, mas estamos aqui para cumprir o nosso dever e obrigação como bons administradores, bons amigos que obedecem e fazem aquilo que o Senhor deles determinou. Pois naquela passagem ali do bom servo que o Senhor Jesus trouxe, em que ele afirma ali que o bom servo é aquele que administra bem as coisas e cuidam daqueles que estão ao redor, de forma que quando o Senhor daquela terra voltar, encontre todo mundo bem. Hoje em dia as pessoas muito mal estão administrando para si próprias, quem dirá para aqueles que estão ao redor, pois todo templo físico tem o dever e obrigação de ajudar os necessitados, aos pequeninos irmãos, pois o Senhor Jesus afirmou que não vai entrar no reino dos céus se não ajudar o necessitado irmão. E com isso nós vemos hoje em dia que as pessoas vão de domingo a domingo, sentam numa cadeira, batem palma, dão glória a Deus, aleluia, falam que Jesus Cristo é o Senhor delas, mas aí no juízo final o Senhor Jesus, lá em Mateus 25, versículos 31 a 46, foi claro: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E qual foi a resposta do Senhor? Apartai-vos de mim, malditos, porque praticaste a iniquidade. Lembre-se que o Senhor Jesus, nessa passagem, ele não afirmou que quando você nega a ajuda a um necessitado irmão, você nega a um irmão, não. Ele afirmou que você nega a ele mesmo. Lá no livro de 1 João deixa claro que é impossível a gente falar que ama ao Senhor se não amar ao irmão. E essa palhaçada de falar, vira pro lado, abraça o irmão, aperta a mão dele e fala que você ama ele, é a maior cilada que uma liderança pode colocar a pessoa. Porque mal dá a paz do Senhor pro irmão quando vê ele fora da rua, quem dirá ajudar em alguma coisa que o irmão precisa, necessita, até mesmo o tempo ali já não quer desenvolver ali o tempo para dar ajuda ao irmão, quem dirá amar realmente como está escrito. Então vamos examinar com muita atenção, porque não se ama por palavras, e sim por meio de atitudes. E, Milena, falar é fácil, mas eu não tenho oportunidade. A minha igreja não me dá oportunidade de eu interagir, de eu pregar, de eu amar o meu irmão. Então é nesse momento que você entra em contato conosco, peça nos nossos templos físicos na sua região, porque estamos chegando em todos os municípios do Brasil para dar oportunidade a todos vocês, independente da sua placa, da sua bandeira denominacional. Porque lá em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. O espírito de separação que o apóstolo Judas também alertou lá, hoje ele está dentro das igrejas. Tanto é que ele afirmou que é os pastores que a si mesmos se apacentam. Então cabe a cada um de vocês examinar as obras e os frutos e parar de se conformar com essa história. Não, mas desde que o mundo é assim. Já foi assim há tanto tempo, por que vai ser agora que vai mudar? Se você não criar caráter e não mudar, a situação continua. Mas enquanto houver aqueles que se posicionem para haver transformações, haver mudanças, com certeza haverá mudança. Pois o avivamento não é nada novo. O avivamento é trazer de volta o princípio. Pois as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, eles não tinham grandes templos luxuosos, mas entre eles ninguém tinha falta nem necessidade de nada. Eles adoravam, congregavam e buscavam ao Senhor em suas casas, mesmo que com ausência de corpo, mas a presença em espírito, que é a única que realmente tem validade. Você pode estar do lado do seu irmão e não estar no mesmo espírito que ele. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para que venhamos a agir de acordo com aquilo que o Senhor determina. Então prestem atenção nessa mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, para vocês se posicionarem e agirem, interagirem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. E cá estamos nós para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem quiser escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertaDin. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de entrar em contato conosco também, pedir um de nossos templos físicos na sua região, para chegarmos com todo esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória seja Jesus. E já abençoado, deixe aí a sua cidade, seu estado nos comentários, seja muito bem-vindo, capaz é graça e alegria não ser Jesus. E está abrindo portas celestiais espirituais para você. Portais celestiais, portas celestiais e janelas celestiais. Aonde está isso? Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Como é importante você verdadeiramente ter obras aqui, aonde aquelas pessoas que precisam, necessitam, elas estão naquele ministério que você verdadeiramente está exercendo ele. Então, todas as vezes que você tem um projeto na obra de Deus, o bom, para aquele quando vem examinar, ele encontra ali os necessitados. Então não adianta você falar assim, ó, eu estou com a situação de comprar aquela fazenda lá, aí eu vou só escutar você falar aquela fazenda lá, mas não sei o que lá, que não sei o que, mas enquanto você não fala assim, mas aquele espaço ali vai ser separado para os necessitados, não adianta.
Não Se você justifica. olhar, pegar as Bíblias de estudos antigas, elas mostram o templo fiel, verdadeiro, como é que é. Sempre está aqui, ó, o local, ela tem duas entradas, né? Tem a entrada dos necessitados, que fica do lado esquerdo, certo? E tem do lado direito, aonde entra as pessoas para poder fazer o culto ao Senhor. Que em primeiro lugar tinha que cuidar dos necessitados, para depois fazer o culto. Tanto é que o rei, quando chamou todos para se assentar à mesa, aquele que não havia sido cuidado, mudado as suas vestes, lavado, esse não tinha o direito de estar ali. E o rei foi lá e questionou: vem cá, quem foi o obreiro que te colocou aqui dentro? Deixando claro o dever e o compromisso daqueles que trabalham na obra do Ministério de Deus. O cabeçado ele comentou que está afastado da igreja. Você não está afastado, está parado na caminhada. Você está parado na caminhada. Agora eu, como um apóstolo, né, e sacerdote no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, e eu falo assim que você está parado. Agora eu quero ver qual é a atividade que você está parada. De repentemente você está parado justamente naquela atividade que você deveria estar parado mesmo. Qual é essa atividade? Aquela atividade religiosa, de você dizimar e ofertar, dar glória a Deus, aleluia, assistir algo que se diz que é um culto, e você estava naquela ilusão. Não, eu estou com o Senhor Jesus agora. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o Senhor Jesus. A palavra dele lá em Mateus capítulo 7, né, que diz: muitos em meu nome vai expulsar demônio, profetizar, curar os enfermos, fazer sinais e prodígios e maravilhas, mas não tem parte comigo que praticasse a iniquidade. O que é iniquidade? A injustiça. O templo onde você foi ou estava não tem o comer, o beber, o vestir, o calçar, o dormir, não tem. Então esse templo, ele comete iniquidade. Agora, ó, uma coisa que é além da iniquidade ainda, certo? Que eu não quero falar aqui, mas vou falar assim: mas ele recebia oferta e recebia dízimo. Ó, além da iniquidade, da injustiça, ele cometeu outra situação gravíssima. Ele é o Judas. Ele está no mesmo patamar de Judas. O que Judas fazia? Recebia aquilo que era para os necessitados. O que ele fazia? Colocava no bolso. Ele recebia as ofertas que todo mundo dava, os dízimos que todo mundo entregava, ali para o Senhor Jesus, para a obra do Senhor Jesus, mas ele pegava, ó, no bolso. Então olha só a situação, como é que você, quando eu frequento alguma denominação e ela tem essa atividade, ela recebe oferta, recebe dízimo, mas se você chegar lá agora e dizer: fulano, eu quero um prato de comida, ela não te dá a comida. E nem tão pouco ela poderia pelo menos falar assim: ó, aqui está o dinheiro aqui, vai naquele restaurante ali e come. Ou se não, ela pode falar assim: ó, calma aí, espera aí que eu vou telefonar para o restaurante agora e vai trazer comida. É assim que nós fazemos, tá bom? Glória a nosso Deus. O cabeçado ele comentou: esta noite eu tive um sonho de arrebatamento da igreja. Opa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora tu tem que ver, você... É bom pra nós. Não, calma aí. Isso aí é muito bom. Pra quem tá ali no espírito é bom. Para quem está em espírito, é bom. Porque, vê bem assim, se fosse você que estivesse sendo arrebatado, aí eu vou só te fazer uma pergunta só, certo? Aí você pensa aí: você tem atividade de ajudar o necessitado? Você está lá, onde está em Mateus capítulo 25. Esse aqui é o que falou que está afastado. Tá bom, mas então, o arrebatado, então tem que colocar lá. Para ele ver que não é só ele que está, que ele acha: não, eu ia perecer, eu ia, não, calma aí. Aonde você estava lá, talvez você, se fosse arrebatado lá, você poderia ser condenado de cara logo. Ele falou ali. Ele comentou: um sonho dizia que o chão se abriria e saía uma labareda de fogo. E muita gente dizia: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Era um círculo de fogo. Ele subia e ficava rolando igual um redemoinho no céu. Ele via de baixo para cima? Não, tá bom. Não tenta entender esse tipo de ministério, não. Pega só o ministério que ele falou, o fogo. Aí você sabe aonde Jesus falou que tem o fogo? Marcos capítulo 9. Você vai lá olhar. Aqueles que são arrancados, jogados no fogo. Aonde tem o fogo também? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. De 31 a 46 também. Os bodes e as ovelhas. Aquele que são os bodes vai ser lançado aonde? No fogo. João capítulo 15 também. O Senhor Jesus afirmou que aquele que não produz fruto em nome dele, é arrancado e lançado no fogo. Entendeu? Então tá aí, você tá vendo aí. Porque você tá ouvindo as mensagens que nós estamos ministrando, e estamos sempre falando para todos, de todos os ministérios. Todos os ministérios é do Senhor Jesus. O homem, ser humano, não tem ministério.
Ele serve-se um ministério. Mas o ministério não é dele, porque todos os ministérios já têm as qualificações de cada uma das suas atividades que tem que ser feito. Exatamente, não pode criar nada do coração dele. Ele não pode comentou aqui, inventar nada. você falou e eu me arrepiei todinho. Entendeu? Ele não pode inventar nada. Ele tem o quê? Que seguir aqueles procedimentos. Suponhamos assim, vamos lá para Mateus 25, tá lá. Tá bom, Mateus 25. O que tem lá? Mateus 25, de 31 a 46. O meu ministério é... Essas pessoas têm prioridade, tá? Eu sei, eu falei, só que tu não escutou e continuou falando. Ele comentou, você falou e eu me arrepiei todinho. Então você vê aí, porque o que eu tô te falando pra você é real, é como tá escrito. Eu não tô falando do que eu acho, do que eu penso, não. É o que tá em todas as Bíblias, tá assim. Ele é de São Luís do Maranhão. Seja muitíssimo bem-vindo, capaz, é graça, alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então o que se ocorre? Aí ali tem o ministério de rua, ali tem o ministério do presídio, ali tem o ministério do hospital, ali tem o ministério daqueles que não tem roupa para poder vestir, não tem calçado, ali tem o ministério daquele que não tem abrigo para poder dormir. Tá tudo lá, mas gente, tá em todas as letrinhas assim, ó. Tá tudo lá. 25, 31, o Senhor Jesus falou bem claro, tive fome, tive sede, tive nu, tive desamparado, tive preso, tive enfermo. Ele coloca tudo ali. Uma vez que você não fez essa atividade, aí vamos lá, uma vez que é onde você está, não tem essa atividade, tudo que você está fazendo é em vão. É palavra do próprio Senhor Jesus. Então não adianta o homem fazer um tempo bonito. Que o tempo aqui é lindo, que não sei o que. Mas o que adianta, gente? O que adianta? E ele olha assim, maluco, pra que isso aí, ó? Ele comentou, e muita gente gritava desesperado procurando um abrigo para se salvar, mas não conseguia. Lá no livro de Apocalipse afirmou que isso aconteceria. Essas pessoas que ficaram aqui nessa terra, buscando um lugar para poder se esconder, pedindo até que algo que as eliminasse, mas não iriam encontrar. Porque a oportunidade, o tempo da oportunidade que tiveram, não se posicionaram. Bom, aí eu vou ser de forma mais profunda do que ela, para você poder entender, né? O que o Senhor Jesus falou assim, ó? Lembrando bem, o Senhor Jesus falou que tem dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Pronto. O Senhor Jesus falou também, de forma bem clara para todo mundo, olha só. Existe duas vidas eternas. Duas vidas eternas o Senhor Jesus tem. Só vai entregar uma só. Quais são as duas? A prisão eterna, Marcos capítulo 9 e também Mateus 25. E a outra, a prisão, a vida eterna livre com ele. Pronto, tem duas, gente. Tem duas. E quando ele fala que tem um caminho estreito e tem um caminho largo. E ele fala assim, ó, muitos entram pelo caminho largo, que é o caminho da omissão, é o caminho da iniquidade, é o caminho de condutas de mau costume. Porque assim que o caminho que ele afirmou, ó, quem quiser me seguir, e ele afirmou que ele é o caminho, verdade e vida, ele é o que conduz à salvação, ó, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa história de Jesus aceita todo mundo do jeito que você é, não. Ele recebe você do jeito que está, mas você não permanece do jeito que veio. Pois você nasce da água e do Espírito. João capítulo 3. Vamos lá, o Senhor Jesus chama você do jeito que você está, mas você agora tem que fazer alguma coisa. É o fazer. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Exatamente, Julgue o fardo dele. Então todos nós temos, por esse motivo, eu já estou há quase 3 anos na internet aí, não apareceu nenhum religioso, dono, líder, pastor, apóstolo, sacerdote, não apareceu nenhum para poder falar assim, vem cá, ó, eu estou apacentando as pessoas que Deus me concedeu apacentar, ó, na presença de Deus. E eu garanto, eu mostro, o que é garantir para nós é mostrar na Bíblia Sagrada que as pessoas vão ter a salvação fazendo o que está fazendo com ele. Ele comentou, já tive duas vezes que eu tive esse sonho. Aí, quando eu era evangélico, Jesus me dava muitas visões. Então, pronto. Aí, vamos lá. Eu vou te fazer só uma outra pergunta aqui, talvez você pare e pensa. Se você não fez, você faça. Você já entrou no privado nosso lá e já está lá escrito que você pediu um tempo para o nosso, aí onde você está? Pronto. Aí você tem que olhar. Se você não fez isso, cuidado. Ele está batendo na tua porta e está te avisando. Onde é que está isso que ele está batendo na minha porta? Apocalipse 3, versículo 20. Ele está batendo se você estiver e no tempo de 4 paredes que se chama a igreja, estiver sentando no banco e assistindo alguém num palco, fazendo alguma coisa e dizendo que aquilo é um culto, cuidado, gente. A sua oferta, o seu dízimo está sendo em vão. E o detalhe muito importante que o Senhor Jesus falou, que você vai ser castigado 2 vezes mais do que aquele que está lá em cima do palco, dizendo que aquilo é um culto. Cuidado. Ainda dizendo que está no altar do Senhor.
E aí, quer dizer, se for começar, é muitos problemas, é muito mais. Mas só para você poder entender. Por quê? Aquele que está lá em cima do altar, ele deveria ensinar você a fazer o culto. Pronto, é isso. Para isso que serve o tempo de 4 paredes. Você vai lá para fazer o culto, quando você não sabe fazer, ele vai aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Então ele tem que te ensinar você a fazer o culto. Até para você poder chegar na tua casa e fazer na tua casa mesmo. Exatamente. Ele pode ensinar isso. Como desde o princípio, assim sempre foi feito. É como o Senhor Jesus falou em João, capítulo 4, de 21 a 26. Ó. João, capítulo 4, de 21 a 26. O Senhor Jesus que disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar, e esses tais o Pai procura. Agora, quando você vai conferir esses números todinhos de versículo que eu te dei, você vai se surpreender lá o que você vai encontrar lá. Tem muitos que já foram lá e se surpreenderam. Que isso? Tá lá, não estou falando aqui no ato, mas tá lá. Vai lá e confere para você ver se você tem opção. Então o templo, ele pode te ajudar. Opa, ó, você veio aqui fazer um culto? Ó, o culto você vai fazer assim, ó. Pronto. Ó, me imita aí, ó. É assim que você vai fazer o culto. Na tua casa, você vai fazer isso aqui, ó. Ó, na tua casa, porque você vai adorar ele em espírito e em qualquer lugar, tá bom? Não de qualquer maneira. Bom, não é de qualquer maneira, porque o outro tem que ensinar ele. Então o outro te ensina a você fazer na sua própria casa. Por que a gente estamos chegando em todas as casas? Nós estamos seguindo o mesmo mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mandou nós ir em casa e abençoar as casas. Se falta alimento, dá alimento. Falta pagar a conta de luz, paga a conta de luz. Falta pagar a conta d'água, paga a conta d'água. E ali ensinar as pessoas a se limparem, para elas poderem realmente fazer um culto ao Senhor dentro da casa dela. Ela pode fazer isso dentro da casa dela. Mas por que os templos hoje de 4 paredes não te ensinam isso? Opa! Porque você não vai mais no templo e você não vai dar oferta e não vai dar dízimo. Eles não te ensinam. Por quê? Mas se eles olhar lá, se eles examinarem a Escritura Sagrada, vai ver que se eles te ensinaram isso, você tem essa obrigação para com eles. Então, coisa simples. Só que eles confiam mais nas táticas de manipulação do que na palavra do Senhor Deus. Exatamente, porque o próprio que te ensina, o Espírito Santo de Deus, você quer ver, olha só. A Santa Ceia, olha a Santa Ceia só. A Santa Ceia, você vai lá em Apocalipse, capítulo 2, né? Não, capítulo 3, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O que ele diz lá? Ele diz que o próprio Senhor Deus, ele diz que vai até a tua casa, vai bater na tua porta, e se você abrir a sua porta da tua casa, ele falou que vai entrar e vai cear contigo. Olha só. Então ali está mostrando que a Santa Ceia dele é só você e ele, não precisa de mais gente não. Aí você vai olhando como é que é a situação. Então é necessário você pegar o quê? Se examinar. Exatamente, para mais uma glória, Senhor Deus Todo-Poderoso. E abençoado, vamos aqui à próxima ministração, dentro de 409 capítulos. Deixa aí a pergunta, por quê, para quê, como. Escutou a pregação. O que quer dizer isso, essa pregação? O que quer dizer esse livro? Eu também tive essa visão, porque vocês não têm opção. É necessário que vocês venham se interagir. Onde tem uma pregação, onde tem uma ministração, onde é um tempo de 4 paredes. Ah, mas ele não me dá oportunidade. Então você tem a oportunidade de você chegar e falar assim, não, meu nome é o Antônio tal, eu sou do município tal, eu sou do estado tal, estou aqui, mas eu não tenho uma pergunta no momento, não tenho nada, mas porque todos nós temos um histórico espiritual, há anjos do Senhor do teu lado, quando você está ouvindo a palavra literalmente como ela está escrito, e você tem que se apresentar, você tem que se identificar, para que no seu histórico está lá, o dia que você clamar a Deus, ele vai falar, esse é aquele que estava lá ouvindo a live, ele estava lá ouvindo a live, e foi ministrado isso, mas e ele, se identificou. Isso vai abrir portais celestiais para a tua casa, para o teu comércio, para o teu trabalho, para a tua atividade profissional financeira. Abre as portas, não fica dependendo de ninguém. Lembra bem assim, tem que ser primeiro você, para depois
Deus poder agir, tá bom? Muitíssimo Hebreus bem. capítulo 10. Glória a nosso Senhor Deus. E eu não sou pastora não, meu sabe? Sou ministradora da palavra do Senhor Deus. João capítulo 10. Um só rebanho, um só pastor, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É a Vamos aqui. ministradora da palavra das escrituras do Senhor Deus. Muitíssimamente. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 409 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos examinando com muita atenção e cuidado. O número sorteado é 330, corresponde a Lucas capítulo 17. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que eu também ministro a palavra de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h40 da madrugada, em nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas. E daqui a pouco, às 8h12, a minha mãe estará ministrando no livro, na @as_sem ovelhas, 12 ministrações do livro de Salmos, com orações e mais 100 capítulos para os 100 rebanhos do Senhor Jesus estarem aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Aqui esse capítulo 17 do livro de Lucas verdadeiramente é recheado de mensagem para nós estarmos examinando. Livro de Lucas, capítulo 17. Vou do versículo 3 em diante, porque no versículo 1 e 2 tem uma parte aqui que a inteligência artificial das redes sociais vai reclamar. Que o Senhor Jesus afirmou que era melhor a pessoa se eliminar do que ela fizer um dos pequeninos dele tropeçar. Então aí que a gente vê como que o posicionamento do Senhor Jesus é sem hipótese nenhuma permitido o erro da parte da liderança, daqueles que instruem aos pequeninos, aos irmãos, aos necessitados, pois eles devem estar perfeitos e irrepreensíveis. Então aqui em Lucas capítulo 17, versículo 3 em diante. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 17 aqui do livro de Lucas é muito forte, porque ele traz o comprometimento do Senhor Jesus sem mimimi. Já começou ali afirmando, ó, fez um pequeno tropeçar, era melhor você ter se desvivido. Aí continuou, se o seu irmão pecar contra você, vai, arrepende, se arrependeu, peça, pediu perdão, perdoa. Deixando claro, parar com essa intriga, com essa dar continuidade à amargura. Como lá em Hebreus capítulo 12 traz sobre isso aqui também. E aqui o Senhor Jesus trouxe ali sobre a fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor Deus. E a fé, aqui o Senhor Jesus traz sobre o tamanho da fé. Porque a fé não é uma só. Ela tem tamanho, tem quantidade. Cada uma fé serve para uma coisa. Tem gente que tem muita fé para ser curado, mas tem pouca fé para ser transformado. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus. E aqui continuando, o Senhor Jesus também trouxe aqui sobre o servo, afirmando que o servo é inútil. Pois lá em João capítulo 15 ele afirmou, se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, e ele afirmou, mas vós, tudo que eu tanto tenho recebido do Pai, vos tenho dado a conhecer, deixando claro como que é essencial nós virmos nos desenvolver nos caminhos do Senhor, como Ele determinou. Não como a gente acha que é certo, como a gente imagina, como a gente sentiu no coração. E aqui nos versículos 11 em diante, traz ali sobre os 10 leprosos, em que o Senhor Jesus foi lá, curou, mandou que eles fossem ao sacerdote, mas nessa caminhada ali, para entregar a oferta ao sacerdote, eles foram curados. E nisso, um só voltou, que era o estrangeiro. O Senhor Jesus afirmou, vai lá novamente, entrega a oferta ao sacerdote, para que sirva de testemunho. Ali o estrangeiro entregando a oferta, para que pudesse verdadeiramente servir de testemunho, para que ele estava ali cumprindo os princípios do Senhor. E para você ver que só pode receber ofertas e dízimos quem é discípulo de sacerdote. Ou sacerdote, ou o próprio sacerdote. Só pode receber ofertas quem é discípulo de sacerdote ou sacerdote.
Isso você vai lá em Atos capítulo 1 ao capítulo 7. Você vai ver que os apóstolos, todos os dias eles iam ao templo, aonde tinha um sacerdote. Todos os dias eles iam ao templo, aonde tinha um sacerdote. Agora um detalhe muito importante, tá? O que eles traziam de lá? Eles traziam pão para poder comer. Abençoado, perdão que a rede social aí depois que travou, ela travou os comentários, não estava mostrando que atualizei ali que apareceu. Que ele perguntou, após ele veio pedido pra gente orar por ele, estaremos orando por todos aqueles que são fiéis aqui, são seguidores, inscritos, membros, ofertantes, e ele comentou: vocês falam aí para a igreja de vocês que eu tive esse sonho de arrebatamento da igreja. Jesus já me deu vários sonhos. O outro sonho que eu tive era uma mesa muito grande e essa mesa era branca. E essa mesa tinha várias coroas de ouro. E as coroas, cada coroa tinha uma pedra de diamante vermelha, preta em cima delas, na ponta da coroa. Essa mesa era grande, branca e comprida. Positivo, como vocês já aprenderam aqui, você está diante da pessoa que afirmou há quase 3 anos atrás em toda a internet. Eu afirmei há quase 3 anos atrás que a Bíblia ela é números. Depois eu afirmei que a Bíblia é cores. Depois eu afirmei também que a Bíblia é letras. Depois eu afirmei também que a Bíblia é escritura. A escritura de quê? Escritura do números e escritura das letras, tá bom? Exatamente. Então pronto. Aí vamos aí agora para cores, ó. Aí as coroas que tinham lá, ó, tava as cores nelas, ó. Tava as cores nelas. Além de brilhante, tava as cores nelas. Realmente é coroa celestial, ó, porque é lá do alto. Porque você pode ver que as coroas daqui, terrena, que os reis usam, só tem só ouro, prata, não tem cores, tá bom? Para você poder ter uma noção. Você vê que nós estamos falando de coroa celestial, é do alto. Porque as cores eram mais vividas. E ali você vai ver, quando tem essas cores, realmente ali que está falando é da mesa de Abraão, do paraíso. Essa é a mesa que Deus está te mostrando. Aquela onde só aqueles que foram aprovados vai estar sentado. Exatamente. Palavra do próprio Senhor Jesus. É a mesa dos apóstolos. Só vai sentar só aqueles que passaram, aqueles que ajudaram os pequeninos necessitados. Exatamente. Aqueles que tiveram essa atividade. Aqueles que ouviram a palavra de Deus. O que é aqueles que ouviram? Aqueles que ouviram e praticaram. Não adianta você ouvir, que na verdade é escutar, e você não praticar. E justamente, Mateus capítulo 7, vai ter problemas. Aqui, que o abençoado ali estava comentando sobre o arrebatamento, foi sorteado justamente aqui esse capítulo 17 do livro de Lucas, que traz justamente sobre isso. Que ali o Senhor Jesus afirma: o reino dos céus está dentro de vós, e depois ele continua, que um será arrebatado, o outro ficará. Mas um outro ensinamento também muito importante que a gente traz para vocês, que ser arrebatado não é sinônimo de estar salvo, pois ele vai arrebatar aqueles que têm aliança com ele, para ir ao julgamento. Se forem as obras aprovadas, vai para a salvação, a vida eterna livre, sentar com ele à mesa, receber a coroa de glória que ele afirmou. Mas aqueles que não forem aprovados através de suas obras, não estão inscritos no livro da vida e no livro das obras, esse aí não vai herdar a salvação, vai ter uma prisão eterna. Palavra do Senhor Jesus, Marcos capítulo 9. Então, nisso aí você vê assim, como eu falei sempre, ó, 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Ó, 2 rebanhos, bodes e ovelhas. Ó, 2 vidas eternas, preso eternamente ou livre eternamente com ele. Ó, as opções estão aí. 3 formas de opção. Aí o mensagem comentou: e o anjo me falou que cada uma coroa daquela livre o nome de uma pessoa. Eu não cheguei a ver que o rosto dele brilhava muito. Então pronto. Eu posso dizer até que poderia ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que é Ele que vai dar a cada um de nós um nome, um novo nome. Está lá escrito assim. Tá bom? Viu como é que você falar com quem conhece a Escritura Sagrada, que eu vou logo no miolo, logo? Glórias, nosso Deus. Eu vou logo no miolo. Que nem eu falei assim, se vocês forem meus discípulos, em qualquer lugar que você estiver, batalhas espirituais, quando tu chegar lá, eu vou falar, ó, esse é discípulo do Marcos. Muitíssimo amém. Na mesma hora eu vou falar, ó, porque se ele clamar, se esse aqui chamar o Marco, onde o Marco estiver,
vai dar problema para nós, mas a gente fica quieto. Glória a nosso Sai Deus. logo fora. O Ayrton do Rio de Janeiro também seja imensamente bem-vindo. Capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Interage conosco, participem da live, deixe sua cidade, seu estado, seu país aí nos comentários para abrir portas, portais, janelas espirituais para abençoar vocês e toda a sua casa por estarem interagindo conosco como Igreja e Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E agora estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote Eu quero só apóstolo. finalizar essa parte aí, ó, porque também, olha só, não é porque você é discípulo do Marco, você pode chegar lá com pecado, com erro, com defeito, que vai dar ruim, certo? Mas se você chegar lá porque está andando como o Marco falou, que é para poder andar nas escrituras sagradas, você pode ter certeza que você vai falar para aquele demônio vai embora, tá? Glória a Não, Deus. porque às vezes a pessoa chega lá cheio de pecados, cheio de situações erradas, é discípulo do Marco, mas tem situações erradas, tem coisas que você não está fazendo, não está sendo obediente. Aí o demônio vai falar assim, ó, o Marco, poxa, beleza, mas você, ó, não tá debaixo da autoridade do Marco, não. Porque, Exatamente. entendeu? Pois Mas o próprio Senhor Jesus tinha ali Judas no meio dele. Judas não tinha a mesma autoridade que os outros apóstolos. Então é necessário a gente sempre examinar com muita atenção. Esse sonho ele teve quando tinha 8 anos, é isso? Eu acho que foi isso que ele falou. Eu tinha uns 8 anos, deve ter sido quando Então, teve o sonho. 8 anos, legal. O sonho das coroas. De repente você é aquele que verdadeiramente você é escolhido, mas não salvo. Exatamente. O meu aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade, tá bom? O meu aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Glória ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu vou estar apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote apóstolo, bendito e bem-aventurado Marcos. Então, haja como as igrejas nobres do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11. Ouça e examine nas Escrituras Sagradas. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus. E lembrando, quem quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertadim. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês devem também entrar em contato conosco no privado. Aproveite e peça também um de nossos templos físicos na sua região, para que vocês possam estar abrindo portas, portais, janelas espirituais para abençoar todos vocês. Que o abençoado ele comentou como que faz para assistir a gente.
Se você está se referindo às lives, aqui no @milhaofertadinho estamos pontualmente de segunda a sexta, a partir de 12 minutos, antes das 7 até as 8 horas e 7 minutos no @milhaofertadinho. Nessa rede social aí, você encontra na descrição dessa live. Se tiver pelo celular, clica nos 3 pontinhos que tá por aqui por cima. Vai brilhar a parte de descrição, clica nela que você vai encontrar o link para as nossas outras igrejas virtuais, que também tem ali o horário da live. Mas não confia que a rede social vai te notificar. Coloca um despertador no seu celular pontualmente. Vê lá a live da igreja que você quiser acompanhar e marca lá. Daqui a pouco tem 8h12, @sem ovelhas, e de madrugada eu vou estar ministrando a palavra do Senhor também em nossa outra igreja virtual, @igrejas benditas. Para mais uma glória de Deus, 00:07, até 1h40 da madrugada. Então pronto, você vê, então, às 8h12, vem a mãe dela que está ministrando 12 livros de Salmos e mais 100 capítulos da Bíblia Sagrada. A mãe dela vai estar ministrando. E quando for 00:07, ela volta de novo na Igreja Benditas, ministrando lá também 12, né? 7 livros. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Atos, capítulo 24, que foi o próximo livro a ser ministrado nessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Atos, capítulo 24. A pergunta do rapaz, qual é? Não fez pergunta, ele só perguntou para poder assistir e eu já respondi. Aqui. E você pode entrar também em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar instruindo você para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Atos, capítulo 24, do versículo 14 em diante. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 24 aqui do livro de Atos é extremamente forte, pois traz ali a defesa do apóstolo Paulo perante os tribunais, deixando claro que ele não era uma seita porque ele não estava fugindo dos princípios, mas sim dando continuidade àquilo que o Senhor Deus e os profetas já haviam decretado ali para com o povo, deixando claro que para permanecer no princípio. E ainda jogou ali em direto para os acusadores que, se tivessem alguma coisa contra mim, eles estariam aqui, deixando claro, provando a inocência dele perante Deus e os homens, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E uma coisa muito importante ali que ela esqueceu de mostrar a vocês, que era o apóstolo Paulo, que era o apóstolo mais eficiente do que todos os outros apóstolos. Não existiu nenhum mais eficiente do que ele. O que o apóstolo Paulo estava fazendo? Ele estava ofertando o sacerdote. Há anos, 12 anos, ofertando o sacerdote. Paulo estava lá ofertando. Atos 24, estava lá ofertando. E também dando a esmola também, que também é outro tipo de oferta também para os necessitados, tá bom? Glórias ao nosso Então só aí para você ver assim. Agora, quem é que é mais do que o apóstolo hoje que possa dizer assim, eu não preciso dar o sacerdote? Exatamente. Só se ele for um sacerdote, tá bom? Exatamente. E o próximo livro aqui a ser ministrado... Ele comentou, eu sou daqui de São Paulo, sou muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Abençoado, a gente não entra em contato com ninguém por número de telefone para proteção de vocês, para segurança. Então, ninguém que entrar em contato com você com número de telefone é da nossa parte, tá bom? A gente só fala através do privado das redes sociais. Você joga aí o @, que é esse azinho com um círculo em volta, @mile, com 2 L's e E, @mileofertadinho. Nas outras redes sociais que você vai nos encontrar e pode entrar em contato com a nossa produção no privado para pedir um de nossos templos físicos na sua região ou se tornar um vendedor dos livros, tendo a comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum para isso. E próximo livro... falar com o apóstolo também. Exatamente. Vamos falar com apóstolo e sacerdote, tá bom? Sacerdote e apóstolo. Não é pastor não, tá bom? Exatamente. Isso. Provérbios capítulo 19 é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live para mais honra e glória do nosso Deus. Então escolha... Pastor, só o Senhor Jesus. De João capítulo 10, o Senhor Jesus disse que ele é o único pastor. Um só rebanho, um só pastor. E ele é o nosso pastor
tanto o meu quanto o seu também, tá bom? Muitíssimo amém. Vamos aqui à ministração no livro de Provérbios, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o ímpio de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Esses 3 versículos aqui, cada um com uma mensagem muito importante. Pois o primeiro já trouxe ali a palavra que o Senhor Jesus também falou lá em Atos capítulo 17. Lá em Lucas capítulo 17. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Deixando claro que o principal que nós devemos buscar é aquilo que ele afirmou: juntar tesouros nos céus. Que mesmo que ele nos conceda os tesouros nessa terra, já que nós também temos ali a oportunidade, se o nosso coração não estiver neles. Ele afirmou que o principal é ter os tesouros nos céus. E aqui no segundo versículo deixou claro como é importante a gente estar sempre agindo com prudência, com edificação na palavra do Senhor Deus e no tempo determinado de todas as coisas que o Senhor nosso Deus decretou. E aqui no terceiro versículo deixou claro que o ser humano, pela sua própria estultice, pela própria burrice, ele vai lá, cai nos caminhos, cai nas ciladas, pisa nos laços e depois é contra o Senhor que ele se irrita. Então é importante a gente examinar com muita atenção para não sermos ingratos para com o Senhor Deus. Que tem muita gente que está cheio de problema porque ele mesmo se colocou na cilada. E depois falou, não, mas se for da vontade de Deus, não é da vontade de Deus. É aquilo que você tem que se posicionar para alcançar a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois ele já decretou todas as coisas no princípio. Pois ele afirmou, João capítulo 16. E outro detalhe também sempre muito importante, que as escrituras sagradas é número. Por isso já está tudo protocolado. Se você fizer A, vai acontecer A. Se você fizer B, vai fazer B. É protocolado. Então é necessário a gente examinar, pois o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus 16, 24 e 27, eu vou recompensar ou eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. Então é necessário que o quê? Que para semear, venhamos semear boas coisas para termos as boas recompensas. A nossa igreja tem pastor, sim, um só, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois ele determinou, João capítulo 10, ele determinou que ele é o único verdadeiro, ou seja, os outros são mentirosos. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção como está escrito, com autenticidade. Porque essa falsa aparência de santidade do povo aí hoje em dia está caindo cada vez mais no buraco. Mateus capítulo 15. Estão adorando em vão e um cego estão guiando outros cegos. Em Mateus 15 mesmo ele falou que toda a palavra e toda a doutrina que não é dele nem do pai dele, toda ela vai ser abominável, vai ser toda ela excluída, tá bom? Exatamente. E abençoados, enquanto 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não pode... 2. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais.
Essas 7 afirmações servem para vocês verem que é necessário vocês se posicionarem naquilo que é da parte do Senhor Deus, se interagirem, participarem conosco, se ajuntarem ao seu espírito, falarem com as autoridades políticas da sua região para chegarmos com esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, contratando no mínimo 2% da população em cada município do Brasil, estará rendendo mais de 10 milhões de empregos em todo o Brasil, independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. Com certeza você tem uma oportunidade conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Então entre em contato conosco no privado, peçam mais informações, que a nossa produção vai estar instruindo cada um de vocês, para vocês serem igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, e também venderem esses livros, terem uma renda complementar financeira, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum. E todo aquele que compra esses 12 livros, ou que vende 12 desses livros, tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco. Então entre em contato conosco no privado, para mais honra e glória ao nosso Deus. Porque se torna um missionário. Muitíssimamente. Você se torna-se um missionário na obra do Senhor, fazendo como está escrito. Por esse motivo que nós colocamos aí que as nossas igrejas é muito mais eficiente do que qualquer um tempo físico. Por quê? Porque conosco você pode ser um missionário da obra do Senhor, biblicamente escrito, em espírito, como está escrito na Bíblia Sagrada, fazendo a obra de carta dos apóstolos, enviando para cada uma casa você vai estar enviando aí, ó, para um, para outro aí, enviando para eles, convidando as pessoas do seu município, do seu bairro, dos outros também, da sua rua também. Porque você é um missionário do Senhor, não é quando você não é um missionário do Senhor, não é quando você viaja, não. Quando você sai da tua casa, ou no seu sofá da tua casa, no teu carro, onde quer que você esteja, pega o seu telefone celular e começa a fazer essa obra, divulgar essa obra, que você vai ser muito mais abençoado. Você vai ver portais celestiais, e janela celestial vai ser aberta para você. Muitíssimamente. Você vai ser muito Lembrando, igrejas benditas a partir de meia-noite 7, que lá a gente pode passar de 1h40 da madrugada. Se de 1 a 4 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 79. Salmos, capítulo 79, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, se você escolheu o número 2. Lucas, capítulo 17, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar em Atos, capítulo 24. Atos, capítulo 24, se você escolheu o número 4. Atos, capítulo 24, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 3, vai meditar em Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, se você escolheu o número 3. Provérbios, capítulo 19, se você escolheu o número 3. Lembrando que estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Em alguma delas, essa live vai ficar salva para quem perdeu algum detalhe. Então, entre em contato conosco no @MileOfertadim e assistam essa live, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor Deus. A partir de 8 horas e 12 minutos, daqui a pouco, minha mãe no @as_sem-ovelhas. E meia-noite 7, no @igrejas benditas, eu encontro vocês. Peçam um de nossos templos físicos na sua região, fale com as autoridades políticas, peçam para eles entrarem em contato conosco, faça a sua obra para com o Senhor Deus, interage, se posicione como a igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Fiquem todos capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Aguardo-se nas próximas lives, meu muitíssimo amém.